Uma questão de ordem foi apresentada no Supremo Tribunal Federal especificamente para defender os interesses dos aposentados na revisão da vida toda. E muita gente nem sabe que isso aconteceu. Existe uma percepção generalizada de que apenas o INSS se manifesta nos processos, de que apenas a Advocacia Geral da União fala defendendo o governo, de que o lado dos aposentados está silencioso, abandonado, sem representação técnica adequada. Mas isso não é verdade. Existe sim uma defesa ativa, existe sim manifestação qualificada, existe sim trabalho jurídico sério sendo feito para proteger os direitos de quem tem ação judicial em andamento. E essa questão de ordem apresentada é uma peça fundamental nessa estratégia de defesa, porque ela busca conter a insegurança jurídica absurda que foi criada quando o STF passou a analisar a revisão da vida toda em dois processos completamente diferentes ao mesmo tempo. O tema 1102, que é o recurso extraordinário específico sobre a revisão, e as ADIs 2102 e 2101, que são ações de 25 anos atrás, que tratavam de fator previdenciário e salário maternidade. Isso jamais deveria estar acontecendo. Não faz sentido lógico, não faz sentido jurídico, não faz sentido processual. Se já existe o processo em andamento, sem trânsito em julgado, que está decidindo especificamente a questão da revisão da vida toda, todas as discussões sobre esse tema deveriam ser concentradas ali, no tema 1102. Não deveriam ser espalhadas em processos diferentes, com composições diferentes de ministros, com momentos diferentes de julgamento, criando decisões potencialmente contraditórias que deixam milhões de pessoas sem saber o que vale e o que não vale. Antes de explicar todos os detalhes dessa questão de ordem e por que ela é tão importante para quem tem ação judicial, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e escreve questão de ordem. Vamos mostrar que existe um público acompanhando essas manifestações técnicas, que existe gente entendendo que o lado dos aposentados não está abandonado, que existe trabalho sério sendo feito nos bastidores. E compartilha esse vídeo com outros aposentados que têm processo de revisão da vida toda, porque a informação sobre essa questão de ordem pode trazer esperança fundamentada em momento de tanta incerteza. Para entender a importância da questão de ordem que foi apresentada, é preciso primeiro entender o absurdo jurídico que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. A revisão da vida toda nasceu, foi discutida, foi julgada, teve tese firmada, tudo isso dentro do tema 1102 da repercussão geral. Esse é o processo específico, o processo adequado, o processo que foi criado exatamente para tratar dessa questão. Foi nesse processo que os aposentados apresentaram seus argumentos, foi nesse processo que o INSS apresentou sua defesa, foi nesse processo que os ministros votaram por 2 vezes, com placar de 6-5 favorável aos aposentados. Foi nesse processo que a tese foi firmada, estabelecendo o direito de escolher a regra de cálculo mais vantajosa. Tudo aconteceu ali de forma transparente, pública, em plenário físico, com transmissão ao vivo, com toda a sociedade acompanhando o ponto, mas então, do nada, mais de um ano depois, ressuscitam as ADs 2110 e 2111, que estavam paradas há 25 anos, que tratavam de assuntos completamente diferentes, que nunca mencionaram revisão da vida toda em momento algum, e começam a julgar essas ADs como se elas fossem sobre revisão da vida toda, como se fosse natural e normal ter dois processos diferentes no mesmo tribunal tratando exatamente da mesma questão ao mesmo tempo. Isso não é normal, isso não é procedimento padrão, isso não deveria estar acontecendo. Quando existe um processo específico em andamento tratando de determinado tema, todas as discussões sobre aquele tema deveriam ser concentradas naquele processo. Não deveriam ser abertas frentes paralelas, processos alternativos,
Caminhos laterais que criam confusão e insegurança jurídica. E aqui entra um princípio processual básico que qualquer estudante de direito aprende no primeiro ano da faculdade. A segurança jurídica exige previsibilidade, exige que as regras do jogo sejam claras, exige que as pessoas saibam em qual processo devem atuar, qual processo vai definir seus direitos, qual decisão vai valer. Quando você tem dois processos diferentes tratando da mesma coisa, você quebra completamente essa segurança. Porque uma decisão pode dizer uma coisa, a outra pode dizer coisa oposta, e aí fica a pergunta: qual vale? Qual deve ser seguida? Qual define o direito dos milhões de aposentados que aguardam? Não há resposta clara para isso, e essa falta de clareza é extremamente prejudicial para quem depende desses processos. Além disso, existe outra questão técnica importantíssima: a composição dos ministros que votam em cada processo. Do tema 1102, votaram os ministros que estavam no tribunal na época do julgamento, incluindo alguns que já se aposentaram, mas cujos votos continuam válidos porque foram proferidos antes da aposentadoria. Existe inclusive uma regra expressa no STF de que voto de ministro aposentado mantém-se válido no processo em que ele votou. Então, a composição do julgamento do tema 1102 está definida, está consolidada, não muda mais. Mas nas ADs a composição é diferente. Tem ministros que não participaram do julgamento do tema 1102, como Flávio Dino, que foi nomeado depois, e esses ministros estão votando sobre revisão da vida toda nas ADs, mesmo não tendo participado da discussão original no processo específico. Como isso faz sentido? Como pode um ministro que não votou no tema 1102 agora votar sobre o mesmo assunto em processo diferente, potencialmente criando decisão contraditória? E o pior de tudo é a forma como isso foi feito. Não houve uma discussão prévia sobre se as ADs realmente tratavam de revisão da vida toda. Não houve uma análise técnica sobre se era adequado julgar o mesmo tema em processos diferentes. Não houve transparência sobre a estratégia processual que estava sendo adotada. Simplesmente ressuscitaram as ADs, começaram a votar, e quando os aposentados e seus advogados perceberam o que estava acontecendo, já era tarde. O julgamento já estava avançado, os votos já estavam sendo proferidos. Foi uma manobra processual que pegou todo mundo de surpresa, que não respeitou o contraditório adequado, que não deu aos interessados a oportunidade de se manifestar previamente sobre a adequação daquele caminho. E é exatamente contra essa insegurança, contra essa falta de previsibilidade, contra esse caos processual, que a questão de ordem foi apresentada. Se você está entendendo agora por que ter dois processos diferentes tratando do mesmo tema é um problema grave de segurança jurídica. Deixa o teu like neste vídeo. Isso ajuda a espalhar essa análise técnica para mais pessoas que precisam entender o que está acontecendo nos bastidores. A questão de ordem apresentada pela doutora Gisele Lemos Krausch não é uma peça genérica, não é um pedido vago, não é uma manifestação apenas para constar nos autos. É uma petição técnica fundamentada e objetiva que aponta problemas concretos e pede soluções específicas. E o pedido central, o ponto principal que ela reivindica, é a manutenção da suspensão nacional de todos os processos de revisão da vida toda até que o Supremo Tribunal Federal resolva definitivamente as contradições que foram criadas. Muita gente pode estranhar esse pedido. Suspender mais ainda? Não era para os processos voltarem a tramitar? Não era para as coisas andarem? Mas aqui é preciso entender a lógica estratégica por trás desse pedido, porque ele não é contra os interesses dos aposentados, muito pelo contrário. Ele protege esses interesses de uma forma que pode não ser óbvia à primeira vista. Vamos imaginar o que aconteceria se a suspensão nacional fosse levantada agora. Neste momento de total confusão jurídica, onde existe o tema 1102 dizendo uma coisa e as ADs dizendo outra. Os processos voltariam a tramitar nas comarcas de origem, nas varas federais espalhadas por todo o Brasil, e aí cada juiz teria que decidir: aplico o tema 1102, que é favorável aos aposentados, ou aplico as ADs, que são contrárias. Não há orientação clara sobre qual decisão prevalece, não há hierarquia definida entre elas, não há instrução do próprio STF sobre como os juízes devem proceder. O resultado seria um caos absoluto. Juízes da mesma cidade, às vezes do mesmo prédio em varas diferentes, dariam decisões completamente opostas para casos idênticos. Um aposentado teria a ação julgada procedente porque o juiz aplicou o tema 1102. Outro aposentado, na mesma situação, teria a ação julgada improcedente porque o juiz aplicou as ADs.
Dois segurados iguais, com os mesmos direitos, com as mesmas contribuições, receberiam tratamentos completamente diferentes do Poder Judiciário. Isso não é justiça. Isso é loteria. Isso não é segurança jurídica. Isso é caos. Isso não protege os aposentados. Isso os coloca em risco ainda maior. Porque além da incerteza sobre se vão ou não receber, ainda teriam a incerteza sobre qual juiz vai pegar o processo. Qual entendimento esse juiz vai aplicar? Se vão ter sorte ou azar na distribuição. Por isso, a questão de ordem pede a manutenção da suspensão. Não é para atrasar por atrasar, não é para postergar indefinidamente. É para que o STF primeiro resolva as contradições que ele mesmo criou, primeiro defina claramente qual decisão prevalece, primeiro estabeleça regras claras sobre como os processos devem ser julgados, e só depois permita que eles voltem a tramitar. Assim, quando a suspensão for levantada, todos os juízes saberão exatamente o que fazer, todos os aposentados saberão exatamente o que esperar, e não haverá essa loteria judicial onde casos iguais recebem tratamentos opostos. A questão de ordem também destaca outro ponto fundamental: a pendência de julgamento dos embargos de declaração na ADIM 2111. Esses embargos foram opostos justamente para esclarecer pontos que ficaram obscuros, omissos, contraditórios na decisão das ADs. E enquanto esses embargos não forem julgados, enquanto não houver uma manifestação clara sobre como resolver as contradições, não faz sentido levantar a suspensão dos processos. Seria colocar a carroça na frente dos bois, seria mandar os juízes decidirem sem ter as ferramentas necessárias para decidir corretamente. Então, o pedido é lógico, é razoável, é tecnicamente correto. Mantenha a suspensão até que tudo seja esclarecido no STF, e só depois permita que os processos voltem a tramitar com segurança e previsibilidade. Se você está entendendo agora por que a suspensão dos processos pode ser estrategicamente melhor do que deixar tudo virar uma loteria judicial, compartilhe esse vídeo. Quanto mais gente entender a lógica por trás dessa estratégia, melhor. Outro ponto crucial mencionado na questão de ordem é o pedido de vista do ministro Dias Toffoli na ADIM 2111. E aqui é importante entender o que significa esse pedido de vista e por que ele é relevante para o desfecho da revisão da vida toda. Pedido de vista é um instrumento processual que permite a um ministro pedir mais tempo para analisar o caso antes de proferir seu voto. Quando o ministro pede vista, o julgamento é suspenso, os demais ministros não podem mais votar, e fica-se aguardando que aquele ministro que pediu vista devolva os autos e apresente seu posicionamento. O prazo para devolução é de 90 dias corridos, mas existem períodos de suspensão, como o recesso forense, que interrompem essa contagem. Então, na prática, um pedido de vista pode significar meses de espera até que o julgamento seja retomado. E por que o pedido de vista do ministro Toffoli é especialmente importante? Porque foi ele o primeiro-ministro a trazer para discussão a questão da modulação de efeitos na ADIM 2111. Modulação de efeitos é um instituto jurídico que permite ao STF, ao declarar uma lei inconstitucional ou ao mudar um entendimento consolidado, estabelecer que essa decisão não vai valer retroativamente para todo mundo, mas apenas dali para frente, ou apenas para determinados grupos que preencham certos requisitos. É uma forma de proteger situações consolidadas, de evitar que uma mudança de jurisprudência cause prejuízos desproporcionais, de equilibrar o interesse público com os direitos individuais de quem agiu confiando na regra anterior. Então, quando Toffoli trouxe a modulação para a discussão, ele estava sinalizando que mesmo que a decisão das ADs fosse contrária aos aposentados, seria necessário proteger pelo menos alguns grupos, estabelecer algum marco temporal que preservasse direitos já exercidos. A modulação que foi alcançada até o momento nas ADs é reconhecidamente tímida e insuficiente. Ela protege apenas quem já tinha decisão judicial favorável transitada em julgado ou não. Mas e quem entrou com ação que ainda não foi julgada? E quem estava dentro do prazo para entrar, mas não entrou porque confiava que a tese do tema 1102 estava consolidada? E quem não teve condições financeiras de contratar advogado, mas sempre teve o direito? Todas essas situações ficaram desprotegidas pela modulação acanhada que foi proposta. E é por isso que o pedido de vista do Toffoli é importante, porque ele pode estar analisando exatamente essas questões, pode estar estudando formas de ampliar a modulação, pode estar buscando critérios mais justos que protejam um número maior de pessoas. Mas aqui é preciso ter clareza sobre algo: a modulação de efeitos, por mais ampla que seja, sempre será uma solução de compromisso, sempre será uma proteção parcial.
O ideal, o correto, o justo, seria que não houvesse necessidade de modulação nenhuma, porque a tese do tema 1102 deveria simplesmente ser aplicada para todos que se aposentaram de 1999 em diante, conforme foi decidido originalmente. A modulação só se torna necessária quando há mudança de entendimento, quando o tribunal volta atrás em algo que havia decidido antes. E no caso da revisão da vida toda, não deveria haver mudança de entendimento, porque a tese já estava firmada, o precedente já estava consolidado, a repercussão geral já estava definida. As ADs deveriam ter sido julgadas de forma a respeitar o que já havia sido decidido no tema 1102, não de forma a contradizer e tentar anular. Então, o pedido de vista do Toffoli é importante. A discussão sobre modulação é relevante, mas tudo isso são estratégias de contenção de danos, são tentativas de salvar o que for possível diante de uma situação que nunca deveria ter sido criada. O correto, o adequado, o que deveria ter acontecido desde o início, era que as ADs fossem julgadas sem interferir no tema 1102, ou que ao menos houvesse uma discussão prévia sobre como conciliar os dois processos, sobre qual deveria prevalecer, sobre como evitar decisões contraditórias. Mas nada disso foi feito. Simplesmente criaram o caos e agora estão tentando administrar as consequências desse caos através de modulações, pedidos de vista, questões de ordem, embargos de declaração. É uma bagunça processual que jamais deveria ter acontecido no mais alto tribunal do país. Se você concorda que o STF criou uma confusão desnecessária ao julgar a revisão da vida toda em dois processos diferentes, reforça o teu like. Isso mostra que existe um público crítico que não aceita passivamente procedimentos irregulares. A questão de ordem também toca em outro ponto que tem gerado muita confusão e incerteza: o impasse criado pelo ministro Alexandre de Moraes sobre a suspensão nacional dos processos. Em determinado momento, o ministro se manifestou dizendo que só decidiria sobre a suspensão após o prazo para recurso, ou algo nesse sentido, criando uma situação de indefinição que deixou todo mundo sem saber o que fazer. Os processos estão suspensos ou não estão? Devem voltar a tramitar ou devem continuar parados? Os juízes de primeira instância devem aguardar ou devem julgar? Ninguém sabe ao certo, porque a manifestação do ministro não foi clara, não foi objetiva, não estabeleceu critérios precisos. E essa indefinição é extremamente prejudicial, porque deixa milhares de processos em limbo, deixa milhões de aposentados sem saber o que esperar, deixa advogados sem saber qual estratégia adotar. O que deveria ter sido feito, o que seria simples e direto, era o seguinte: o ministro relator determina expressamente a manutenção da suspensão nacional de todos os processos até que o STF julgue definitivamente as ADs, publique o acórdão e esclareça todos os pontos que ficaram pendentes. Pronto. Decisão clara, objetiva, que todo mundo entende. Os processos ficam suspensos, os juízes sabem que não devem julgar ainda, os aposentados sabem que precisam aguardar, e não há margem para interpretações divergentes. Mas em vez disso, criou-se um impasse, uma situação dúbia, uma manifestação que pode ser interpretada de várias formas diferentes. E o resultado é mais confusão, mais insegurança, mais incerteza. Por que o ministro se colocou nessa situação? Essa é uma pergunta que só ele pode responder com certeza. Mas analisando de fora, de forma respeitosa, mas crítica, parece que houve uma tentativa de não desagradar nenhum dos lados, de não tomar uma posição clara que pudesse ser criticada, de deixar as coisas em aberto para ver como a situação evoluir. Mas essa postura de indefinição, de não tomar partido claro, de deixar tudo no ar, acaba sendo pior do que qualquer decisão firme seria. Porque pelo menos uma decisão firme, mesmo que contrária aos interesses dos aposentados, daria clareza, daria previsibilidade. Permitiria que todos soubessem exatamente com o que estão lidando e pudessem traçar estratégias adequadas. A indefinição não permite nem isso. Deixa todo mundo no escuro, sem saber o que fazer, sem saber o que esperar. E é por isso que a questão de ordem pede que o STF resolva logo essa questão da suspensão. Que tome uma decisão clara. Ou mantém todos os processos suspensos até resolver tudo definitivamente, ou levanta a suspensão e orienta claramente os juízes sobre qual entendimento devem aplicar, mas que não deixe essa situação de limbo indefinido que prejudica todo mundo. Porque enquanto não houver clareza, enquanto não houver definição, a insegurança jurídica continua, o sofrimento dos aposentados continua, e a confiança no próprio sistema judicial continua sendo corroída.
O Supremo Tribunal Federal é a instância máxima do judiciário brasileiro, deveria ser o exemplo maior de organização processual, de clareza nas decisões, de segurança jurídica. Não deveria ser fonte de confusão, de contradições, de impasses que ninguém sabe como resolver. Um ponto que precisa ser destacado com muita clareza é a diferença de situação entre quem já entrou com ação judicial de revisão da vida toda e quem não entrou. E aqui não se trata de criar divisão entre aposentados, não se trata de dizer que uns merecem mais do que outros, não se trata de hierarquizar sofrimentos. Trata-se de reconhecer uma realidade jurídica objetiva. Quem já entrou com a ação demonstrou interesse de agir, formalizou seu direito perante o judiciário, criou uma situação processual concreta que não pode ser simplesmente ignorada. Do ponto de vista da modulação de efeitos, do ponto de vista da proteção jurídica, existe uma diferença técnica relevante entre quem agiu e quem não agiu. Quem entrou com a ação fez o que estava ao seu alcance, fez o que estava sob seu controle. Reuniu documentos, contratou advogado ou foi à defensoria pública, formalizou o pedido, demonstrou que queria exercer aquele direito. Não dependia de terceiros, não dependia de decisão de tribunal, não dependia de vontade política. Dependia apenas da própria iniciativa. Já quem não entrou com a ação, por mais que tenha motivos justificáveis, por mais que não tivesse condições financeiras, por mais que não soubesse que tinha direito, do ponto de vista estritamente processual, está em situação diferente. Não formalizou o direito, não demonstrou interesse de agir perante o judiciário, não criou uma situação processual concreta. E quando se discute modulação de efeitos, quando se busca proteger pelo menos alguns grupos diante de uma mudança de jurisprudência, é natural que se dê prioridade a quem já havia agido confiando no entendimento anterior. Isso não significa que quem não entrou não tenha direito. Significa apenas que, do ponto de vista da proteção contra a mudança de jurisprudência, quem já entrou tem uma posição mais forte, tem um argumento adicional, tem uma situação consolidada que merece proteção especial. E é por isso que a questão de ordem foca especialmente em proteger quem já tem ação em andamento. Porque essas pessoas investiram tempo, investiram dinheiro, investiram esperança, tudo baseado em uma tese que o próprio STF havia afirmado como correta. Confiaram no sistema, confiaram na segurança jurídica, confiaram que uma decisão de repercussão geral seria respeitada. E agora não podem ser simplesmente abandonadas, não podem ter seus processos julgados de forma aleatória dependendo da sorte de qual juiz vai pegar, não podem ser prejudicadas por uma mudança de entendimento que aconteceu depois de elas já terem agido. Isso seria violação brutal da proteção da confiança legítima, seria desrespeito à segurança jurídica, seria quebra do próprio Estado de Direito. Então, a questão de ordem, ao pedir a manutenção da suspensão e ao focar na proteção de quem já tem processo, está fazendo exatamente o que deveria ser feito, defendendo os interesses concretos de centenas de milhares de aposentados que já formalizaram seus direitos perante o judiciário e que não podem ser prejudicados por mudanças posteriores de entendimento. Não é egoísmo, não é querer privilégio para alguns. É cobrar o mínimo de respeito às regras do jogo, é exigir que quem agiu confiando em decisão do próprio STF não seja punido por ter confiado. Além de toda a discussão judicial, além de todas as questões processuais sobre qual processo deve prevalecer e como proteger quem já tem ação, existe um ponto de fundo que precisa ser constantemente relembrado: a Lei 9.876 de 1999, que é a lei que está sendo discutida em tudo isso, foi criada pelo Congresso Nacional, foi aprovada por deputados e senadores eleitos pelo povo. E essa lei trouxe expressamente duas regras diferentes de cálculo de aposentadoria. Não foi o INSS que inventou isso, não foi o STF que criou, foi o Poder Legislativo cumprindo sua função constitucional de legislar sobre previdência social. A mesma lei, no mesmo texto, estabeleceu a regra de transição que considera contribuições de julho de 1994 em diante, e também alterou o artigo 29, criando a regra definitiva que considera todo o período contributivo, incluindo valores anteriores a 1994. Por que o legislador fez isso? Porque criou duas regras em vez de uma só. Porque reconheceu que a mudança do sistema de cálculo era profunda, que poderia prejudicar muita gente se fosse aplicada de forma rígida para todos, e que, portanto, era necessário dar opções, era necessário permitir que cada segurado escolhesse a regra mais vantajosa para seu caso específico. Essa foi a vontade expressa do legislador. Não é interpretação, não é leitura criativa, não é achismo. Está escrito na lei.
A regra de transição existe, a regra definitiva também existe. Ambas estão na mesma lei. Ambas foram aprovadas pelo mesmo processo legislativo. Ambas têm a mesma validade jurídica. E quando o STF, nas ADs, passa a tratar a regra de transição como se fosse a única válida, como se fosse cogente e obrigatória para todos, ignorando completamente a existência da regra definitiva. O tribunal está passando por cima da vontade do legislador, está dizendo que a lei que o Congresso aprovou não vale integralmente, que apenas parte dela deve ser aplicada, que a outra parte pode ser ignorada. E isso é invasão de competência, é o poder judiciário legislando onde não deveria. É desrespeito à separação de poderes. O STF tem competência para fazer controle de constitucionalidade, para dizer se uma lei é constitucional ou não, mas não tem competência para escolher qual dentre várias regras constitucionais criadas pelo legislador deve ser aplicada. Se ambas as regras são constitucionais, se ambas foram criadas validamente, cabe ao próprio legislador ou ao segurado escolher qual aplicar. Não cabe ao tribunal fazer essa escolha. E é por isso que o Congresso Nacional precisa se manifestar, precisa entrar nessa discussão, precisa defender a própria prerrogativa de ter suas leis respeitadas integralmente. Os deputados e senadores que aprovaram a Lei 9.876 em 1999, ou seus sucessores que hoje ocupam aquelas cadeiras, precisam ser informados do que está acontecendo. Precisam entender que o STF está tratando como se apenas parte da lei que eles aprovaram fosse válida. Precisam perceber que há uma questão de prerrogativa institucional em jogo, que não é apenas sobre aposentadoria, é sobre respeito ao poder legislativo. E precisam reagir, precisam se posicionar, precisam reafirmar que a lei que foi aprovada continha duas regras e que ambas devem ser respeitadas. Isso pode ser feito através de manifestação formal nos próprios processos que tramitam no STF. Pode ser feito através de aprovação de novo projeto de lei que esclareça de forma ainda mais explícita o direito de escolha. Pode ser feito através de audiências públicas que tragam o tema para debate amplo. Mas precisa ser feito, porque o silêncio do Congresso está sendo interpretado como concordância com o que o STF está fazendo.